quando a gente entra na parte de uso de cabos coaxiais, que hoje em dia a gente enxerga muito aí com cabeamento de vídeo, aí a gente consegue perceber algumas a motivação e que ele tem um desempenho bem superior em questão de banda de frequências que pode trafegar ali. A estrutura de um cabo coaxial, axis aqui vem do eixo, né? O mesmo eixo. Isso quer dizer que os dois condutores que ele tem, eles seguem o mesmo eixo ao longo do comprimento do cabo, que é um dos condutores que a gente chama de blindagem, ou condutor externo aqui, é geralmente uma malha de cobre ou outro material que envolve uma camada de isolante ou material dielétrico. O isolante é um material dielétrico. E dentro tem outro condutor. Então veja que a estrutura de construção dele ela já é diferente. Ela é inclusive mais cara e maior o diâmetro dele, comparando um cabo de telefonia normal. Mas a gente vai ver que tem uma grande vantagem aí. Fisicamente, do ponto de vista do eletromagnetismo e propagação de ondas, o sinal se propaga, na verdade, pelo esse dielétrico. Os campos elétricos e magnéticos, os campos elétricos eles propagam aqui por dentro desse isolador. Basicamente, essa parte externa, essa blindagem ou malha externa, ela evita que penetração de campos elétricos e magnéticos dentro desse cabo, então esse sinal fica bastante bem confinado aqui dentro. O fato de ter um diâmetro maior, inclusive, implica que não se consiga fazer curvas muito apertadas, então não se distorce tanto esse isolador, de forma que a impedância do meio, ao longo onde se propaga o sinal, ela se mantenha também mais constante. E essa é outra característica que permite que esses cabos operem com menor atenuação em frequências mais altas. A grande aplicação desses cabos hoje em dia está em redes de vídeo analógico, TV digital também, o sinal vem por um cabo dessa classe, desse tipo. E a gente pode ter uma ideia que a TV é aberta por radiodifusão e que o que vem das antenas para nós até dentro de casa, aqui, até a tomada de antena dentro de casa, opera nessa faixa de frequências, vejam bem, de 54 MHz, 54 a 60 MHz, o canal 2, até 890 MHz, que é o canal 83, 884 a 890 MHz. A separação entre os canais é de 6 MHz. Isso para a gente ter uma noção. Olha, comparando com um cabo que poderia funcionar até 2 MHz, com uma rede DSL lá, para um cabo que suporta 890 MHz, maior largura de banda, mas muito maior taxa de dados possível aí. Apesar disso, para televisão, essa divisão entre canais, ela vem como a herança das primeiras televisões, que foi feito radiodifusão lá em 1930, 40. Então, elas usavam ainda VHF. Depois, com o tempo, foram sendo a evolução da tecnologia de televisão, transmissores, receptores, tudo isso foram sendo criados mais canais até esses 890 MHz. Ainda assim, hoje em dia, as câmeras de vigilância, mesmo que elas tenham um cabo único para cada câmera, ela segue usando um padrão similar à televisão, usando um dos canais que eu acho que é o 2, inclusive 54. Apesar de elas não precisarem, elas seriam um cabo único, não precisaria separar os canais, por retrocompatibilidade e reuso de equipamentos, elas seguem usando frequências altas para comunicação. Essas correspondem às frequências de televisão aberta e as frequências de televisão via cabo, elas também são a retrocompatibilidade com a televisão de radiodifusão. Cabo a gente refere aí a NET, GVT, outras que têm televisão via cabo, né? E ela só tem uma organização diferente quanto a mapeamento dos canais entre os números dos canais e as frequências, e tem algumas faixas diferenciadas aí, não é uma distribuição linear dos canais. Mas ela segue linha de separação de 6 MHz entre os canais e só segue um mapeamento diferenciado aí, com faixas que elas usam e que não usam. E cabe lembrar aqui que pelas TVs a cabo serem um meio único em que só trafegam os sinais de uma determinada operadora ali dentro, não tenha preocupação com sobreposição de canais. Se eu tiver duas operadoras de TV a cabo numa certa região, não vai interferir os cabos de uma na outra, né? E também não vai interferir no sinal que vem por radiodifusão naquela região. Então, você pode reutilizar o espectro, televisão via cabo, tudo isso aí. E quando a gente troca a televisão do modo via cabo ou via antena, ele basicamente muda esse mapeamento dos números dos canais para as frequências. Porque, na verdade, usam as mesmas frequências de sinal e a frequência de portadora e a mesma codificação de informação para a televisão analógica. A gente também vê que hoje em dia a televisão via cabo
Essas operadoras aí também já estão codificando de forma digital alguns canais, né? E aí usa outro esquema. Não é mais o canal analógico. Aqui eu só trouxe por curiosidade essa questão de como é que está organizado o sinal de vídeo dentro do canal alocado para um determinado canal de televisão. A gente vê aqui que tem a principal informação dele é a luminância aqui, que já esteve desde as televisões preto e branco ocupando essa banda de sinal. Quando entrou as TVs coloridas para manter uma retrocompatibilidade, se alocou parte do espectro aqui para informação de cores, cromaticidade. Mas mantendo a retrocompatibilidade, que as televisões preto e branca seguiam funcionando também, apesar de ignorar essa parte das cores. E também, para carregar áudio, ele está numa frequência aqui deslocada em 6 MHz em relação à portadora principal da luminância aqui. E aí, então, dentro do mesmo canal está uma região do espectro daquele canal. Luminância, cores e outra, o áudio. Como eu comentei, as câmeras de segurança hoje em dia também seguem utilizando essa mesma separação de canais aí. Esse padrão de tipo de cabo já foi utilizado também nas primeiras redes de computadores, porque afinal, nas primeiras redes de computadores, os computadores existiam individualmente, existiam frameworks, mainframes grandes, computadores com terminais. Os terminais eram ligados por protocolos específicos do fabricante ao mainframe que iria processar os dados. E logo que as primeiras redes de computador surgiram, essas redes independentes do fabricante, com padrões que vários fabricantes poderiam fazer e poderiam fabricar interfaces de rede para diferentes computadores. Logo depois veio o PC e começou a dominar a arquitetura de computador aberto. Estou falando em torno do ano 83, 85. As redes utilizavam esses cabos que já existiam disponíveis aí para outros tipos de aplicação, mas principalmente cabos de 50 ohms. Muitas dessas redes, as primeiras redes, elas não requeriam concentradores, elas eram redes somente de computadores, um computador ligado ao outro. Então todos os computadores eram ligados por uma estrutura de barramento único. Quer dizer, qualquer dispositivo que transmitir algo naquele barramento, todos os outros vão receber aquilo, que é aquela estrutura mais simples de interconexão. Os protocolos de comunicação que utilizavam cabos coaxiais. ThickNet, que é thick vem de mais gordo, mais grosso, que utiliza o cabo de 50 ohms RG8 e permite distâncias de transmissão entre os dispositivos que estão na ponta até 500 metros sem necessidade de repetidor no meio do caminho, ainda assim suportando 10 megabits por segundo. Vejam bem, o 10 no nome dele corresponde a 10 megabits por segundo e base 5 corresponde ao tipo de cabeamento que ele utilizava. E Ethernet tem muito a ver com a série de padrões aí e também com a camada de enlace, a política de acesso ao meio. Ethernet usa a topologia de barramento, então, e todas as máquinas têm a mesma prioridade e, claramente, podem ocorrer colisões, então. Como uma evolução disso, veio a FinNet, que utiliza um cabo mais fino, por isso fin, é um pouco mais magro. Sendo um cabo um pouco mais barato e fácil de instalação em grande volume, porque, afinal, ele tem uma área menor, mais fácil fazer a instalação. E utiliza cabos RG58A e tem uma impedância característica de 53 ohms. Então já é um cabo diferente daquele outro lá, mas ainda assim mais barato. Por ser mais barato também e leve, ele tem uma maior atenuação que permite somente 185 metros entre as pontas, sem necessidade de repetidores no meio do caminho. Essa distância pode ser ampliada com repetidores. 10 megabits, que está pelo 10 do nome do protocolo, e base 2, porque utiliza esse tipo de cabeamento aqui, que tem um diâmetro e uma característica diferente. A topologia de conexão deles, então, é barramento, e em cada nó desse barramento aqui, a gente tem T's, e utilizando conectores BNC, que são aqueles conectores que hoje em dia se usam em câmera de segurança bastante aí, que a gente vê em equipamentos de laboratório, lá em eletrônica, ponteiras, tudo isso também. A gente vê que esse barramento é bem simples de ser construído, mas para adicionar um novo dispositivo a gente vai ter que cortar o cabo, conectorizar ele e parar a rede durante um tempo, né? Para reconectar ele, vai ficar sem operação. Adicionar um novo dispositivo, então, faz parar o funcionamento. E quando se utiliza um repetidor, esse repetidor simplesmente vai regenerar os dados e repetir. Quando vem por um cabo, ele vai repetir para o outro,
um barramento vai repetir para o outro lado, ou vice-versa. Ele não tem nenhum tipo de endereçamento, ele é um hub ativo, de fato. Mas que ele aumenta ainda mais o domínio de colisão. Qualquer dispositivo numa rede maior ainda que for transmitir dados, ele está sujeito a uma colisão com outro dispositivo na mesma rede que esteja tentando se comunicar naquele momento específico. Por último, mas não menos importante, esses T's de conexões, todos eles têm impedância catada de 50 ohms. E inclusive nas pontas dos cabos, que está bem explícito aqui, existem terminadores nas pontas dos cabos para evitar a reflexão de onda. Porque à medida que a gente trabalha com frequências aí de, eu acredito que 10 MHz, ou 10 megasamples, pelo menos, de dados no cabo, e distâncias aí até 180 metros ou até 500 metros de distância, caso as ondas de um sinal fossem refletidas, vamos dizer, um computador transmite aqui, ainda que ela viaje a uma fração significante da velocidade da luz. Essa onda vai se propagar pelo meio e caso ela chegasse na ponta do cabo e fosse refletida, ela viraria uma interferência, poderia ser construtiva ou destrutiva, em diversos pontos diferentes da rede. Então, se não tivesse esses terminadores de 50 ohms que evitam a reflexão de onda, a transmissão de um dado que eu risquei em rosa aqui, ela seria refletida em amarelo. E vamos pegar a situação aqui em que esse computador aqui fosse o destino de um determinado pacote. Ao mesmo tempo, ele estaria recebendo o sinal enviado diretamente pela origem e também estaria recebendo um sinal refletido atrasado em fase em relação àquilo lá. Ele estaria somando na entrada dele. Ou seja, o próprio sinal estaria sendo interferindo nele mesmo, que causaria uma grande quantidade de erros. Então, esses terminadores nas pontas evitam a reflexão do sinal e fazem com que aumente a confiabilidade de transmissão aí. É praticamente impossível operar uma rede dessa sem os terminadores nas pontas. Os T's que a gente enxerga desse formato e os terminadores são simplesmente um conector BNC com uma carga aqui que é fechado completamente, não tem nada especial nesses terminadores. Ele simplesmente tem uma resistência interna que fecha exatamente com a impedância do cabo. Os cabos utilizados coaxiais na instalação de computadores são similares a utilizados na instalação de televisão, mas eles têm essa questão do conector é diferente e a impedância pode ser diferente. Por isso mesmo a gente viu lá os tipos de cabo, RG8, acredito que era para um deles, e RG58A, ou U. São cabos específicos, têm diâmetro diferenciado. Em geral, o que a gente pega hoje em dia, os cabos para televisão, eles têm impedância de 75 ohms. E os cabos esses utilizados em sinal e em altas frequências, tipo Wi-Fi, são esses cabos de 50 ohms, que a gente vai ver um pouquinho em detalhes depois. Como é que é feita a conectorização desses cabos? A gente tem tanta opção de conectores rosqueáveis, que são mais simples de se fazer, não requer nenhum tipo de ferramenta mais especial. Aqui ele está utilizando um alicate decapador. Esse alicate decapador, ele tem um gabarito aqui com diferentes tamanhos, diâmetros de cabo. E para decapar o cabo exatamente no diâmetro correto, a gente só bota em volta do cabo, apontando na direção que ele tem uma flecha indicando onde fica a ponta do cabo. E ele vai cortar a capa do cabo, ele vai cortar em uma determinada parte só a malha externa, e outra parte ele vai cortar a malha externa e a isolação. Assim o cabo já fica com uma seção somente expondo a alma dele, que é a parte de dentro, uma seção expondo somente a malha externa e a capa. Qual a vantagem disso daí em relação a cortar com estilete? É que a gente não tem perigo de danificar a malha, não tem perigo de sobrar um pedaço de malha que fique em curto-circuito com a alma dentro dele, não tem problema da gente quebrar acidentalmente a alma dele e depois ele ficar simplesmente inútil, não ter contato elétrico ali dentro. E para botar o conector, ele simplesmente vai encaixar o conector pronto que está ali em torno do cabo e rosquear ou comprimir ele de acordo com o tipo de conector que adquiriu, mas a alma do cabo, que é a parte do condutor central, ele vai estar aqui na ponta, aparecendo ali.
E esse cabo é especificamente tipo rosqueável, porque para conectar ele, a parte da ponta dele, ela gira separado. Se a gente olhar essa parte aqui da ponta, eu vou esperar aparecer aqui, essa parte aqui, ela gira ao conectar, ao contrário do BNC, que a gente só empurra e faz uma rotação pequena ali. Essa aqui tem que ser rosqueada completamente, e é o que a gente tem em instalação de antena, telefonia, de antenas de TV em casa, geralmente. Para fazer o fechamento daquele conector e para ele realmente afirmar o cabo que está dentro, se utiliza um alicate de compressão em que o conector é encaixado dentro do alicate e, ao pressionar, ele empurra uma capa que vai esmagar então e afirmar o cabo aqui atrás. Pode ver que essa parte aqui ela é empurrada e aí aqui atrás ela prensa o cabo de forma que ela não tem mais como esse conector cair fora. Esse é um conector bem confiável, é mais confiável de fazer assim do que se fazer de outras formas que só se aperta com um alicate comum a parte de trás do cabo. Ele fica mais firme. Ele tipo traciona o cabo contra a proteção de metal ali. Isso, ele empurra uma parte ali que internamente esmaga a parte do isolante e a malha. Aham. Esse aqui é o tipo de alicate para fazer para decapar aqueles cabos. Se a gente for olhar lá dentro dele aqui, ó, a característica mais importante dele é que ele tem aqui, ó, duas lâminas afastadas de uma determinada distância, uma aqui e uma aqui. Tanto aqui atrás, do corte, a gente quiser manual, ou aqui na frente, dentro dele, a gente consegue ver aqui dentro desses dentinhos aqui, ó, de um gabarito, em que o cabo encaixa aqui. O cabo é encaixado nesse sentido assim, ó, aqui dentro. E uma das lâminas tem um pequeno corte para que a alma do cabo permaneça e ele corte completamente a isolação. É possível a gente observar aqui, ó, uma das lâminas aqui tem um pequeno corte no meio para que passe a alma do cabo bem no meio do corte ali. E ao fechar aqui, a parte de cima, que tem também conformada de acordo com o diâmetro do cabo, vai pressionar ele exatamente o suficiente para que uma das lâminas corte a isolação em parte da malha e a outra lâmina corte somente a isolação, deixando passar só a parte da alma até o lado de cá. E aqui tem os números aqui na frente, se a gente olhar esse gabarito. Então, esses números aqui na frente correspondem ao tipo de cabo que a gente vai cortar. Então, um deles deve se corresponder ao RG7, RG11, 65 e 6. Então, eu destaco daqui esse gabarito e giro para a posição correspondente ao cabo que eu vou querer cortar ou conectorizar ali. Só encaixo o gabarito virado aqui. Pode ver que o diâmetro dele é bem maior aqui e tem a distância das lâminas também diferenciada. A mesma coisa que corresponde àquele gabarito ali, ó, do vídeo que a gente viu também, em que o gabarito é essa parte de laranja aqui, que eu posso destacar lá fora e girar de acordo com o diâmetro do cabo que eu vou cortar ali. E tem o mesmo esquema, se a gente olhar bem ali dentro, tem uma lâmina pequena ali, duas lâminas na verdade, uma delas está mais para dentro, uma mais para fora, só que essas lâminas eu posso ajustar aqui embaixo com esses dois parafusos, permitindo uma profundidade maior ou menor de corte. Uma vez que eu ajustei para um determinado cabo, eu tenho certeza que vai abrir aquele cabo com sucesso. Eu, inclusive, aperto ela e deixo ela fechar sozinha. Ela tem uma mola que fecha ela o suficiente. Aqui tem a instrução, ó, da posição que o cabo tem que entrar. O cabo tem que entrar nesse sentido aqui, ó, para que só sobe a alma dele saindo pelo lado de cá. E aqui, do lado de cá, sobe um pouco da malha dele também. O detalhe daquele conector prensável aqui, se a gente for olhar, tem um exemplo dele aqui. Esse é o lado de cá que vai ser rosqueado lá depois no aparelho de televisão, depois quando estiver pronto. E a parte rosqueável aqui. Inclusive aqui tem, ó, posso usar uma chave de boca aqui por fora. Aqui tem que sair um pedacinho da alma do cabo só. E o lado de cá é onde entra o cabo, e se a gente for olhar, ele tem internamente um outro cilindro maior ali. E aquele cilindro vai exatamente envolver toda a parte do isolante. E a malha externa vai fazer contato com essa parte metálica mesmo. Quando faz o corte pelo aquele alicate que tu tinha mostrado antes ali, ele já fica certo, ele já fica certo no diâmetro que vai ficar dentro do cabo ali, vai ficar a ponta da alma? Sim, ele já fica com... Não, a ponta da alma pode sobrar mais, então eu posso ter que cortar ela depois.
Ah, entendi, A entendi. ponta pode sair a mais, porque depende, quanto da alma vai sobrar, depende da posição que eu vou pôr no cabo, Aham, ao cortar. aham, entendi. E aqui o detalhe sobre pressionar ele, aqui tem um alicate de compressão esse, depois de botar do cabo dentro, eu vou pôr esse alicate de compressão aqui, ó, encaixado aqui dentro. Tá vendo essa parte rosqueável aqui, ó. E ao pressionar, o que ele vai fazer é empurrar essa capa aqui para dentro. E ao empurrar essa capa para dentro, a gente vê que o diâmetro aqui da ponta dela é menor do que aqui dentro. Então essa parte aqui vai comprimir a capa e a malha dele em torno do cilindro que tem ali dentro, de forma que fique bem pressionado. E depois de fechado isso aqui, como esse alicate aqui tem um bate no braço alavanca na hora de pressionar ela, ó, é muito difícil tirar de volta. Então esses conectores não são reaproveitáveis, ó. Eu faço um baita uma excursão no cabo, ó, para ir uma excursão pequena ali, ó, na hora de pressionar. Eu tenho uma grande força de compressão aqui. Esse conector não é reutilizável. Uma vez que eu pressionei ele, não adianta querer bater de volta, puxar de volta, que ele vai ficar em péssimas condições. Então, esse aqui Eu é a acho, forma de eu fazer acho que isso para quem já fez cabo alguma coisa alguma vez, assim, ou que vai fazer pelo menos uma boa prática, sempre pegar uma quantia, digamos que generosa de cabo a mais, caso tenha que refazer as conexões nas pontas ali. Ou até ajeitar a profundidade das lâminas no corte, alguma coisa do tipo assim, que seja mais interessante pegar, tipo, talvez 1 metro, 2 metros a mais. Sim, sempre é interessante essa consideração aí, que tem uma reserva de cabo maior aí, se prevê um orçamento de quantidade de cabo um pouco maior do que o necessário, porque pode ocorrer um problema, pode não dar certo no conector, posso tentar usar ele 2 ou 3 vezes até dar certo, e ainda mais que nas pontas tem mais chance de dar problema, né, do que no meio do caminho. Então é bem interessante realmente sempre pensar em ter um pouco de reserva a mais de cabo para fazer esse tipo de conectorização aí. Deixa eu ver se nesse vídeo aqui tem alguma ressalva diferente aqui. Mesma forma de fazer conectorização, usando o mesmo tipo de alicate aqui. Eu só vou confirmar aqui se o tipo de conectorização é o mesmo. Aqui é exatamente o mesmo exemplo, usando um conector de compressão desses. E a gente vê ali que sai a alma do cabo ali na frente. E tem algum detalhe aqui que fica melhor de visualizar nesse vídeo, que é exatamente isso, que sobrou bastante alma ali, Eduardo, como chamou atenção. Porque depende da posição que tu bota no cabo, o alicate de corte ali. E ele pode aparar o excesso dela, né? E nesse caso, o corte desse excesso da alma pode ser com qualquer tipo de alicate? Para esse aqui não tem um alicate bem específico aí. Só não pode deixar mastigado o cabo, né? Tem que ser um corte limpo, né? Aham, beleza. E aí, o mesmo processo ali. Esqueci de mostrar isso na minha alicate, inclusive aqui. Que dependendo do tamanho do conector, pode se inverter aquele gabarito que pressiona lá dentro. Mas esse aqui está bem ilustrado no vídeo aqui, que ele tira o gabarito fora e pode inverter a posição dele de acordo com o tamanho do conector que está pressionando ali, ó. E se encaixa ali dentro e pressiona uma vez e está feito o cabo seguro, firme e forte. Ah, e o importante, isso aqui é fácil de fazer em campo porque não precisa fazer solda nesse conector, né? É uma das características desses conectores que é desejável, é fácil de se fazer. E por último, também tem um vídeo que mostra como fazer um daqueles conectores. São aqueles conectores usados em rede de computador, mas hoje em dia ainda são usados bastante em câmeras de vídeo monitoramento. O vídeo não tem realmente o som, então eu vou dar um play nele aqui, de repente eu vou explicar um pouco os detalhes. Mas a gente pode observar aqui que o conector, ele é uma pequena lança aqui que vai ser a parte do centro do conector BNC, que não é a alma do cabo só. É uma pequena pecinha que eu acredito que é de cobre aqui. Tem o próprio corpo do conector BNC, e se a gente olhar aqui, ele tem uma parte que é rugada aqui, com uma certa textura, para segurar a parte do cabo quando for prensado em cima dele. Tem um anel aqui que vai ser prensado, esse anel em volta dele, com uma alicate específica para comprimir esse anel. E vai fazer um papel similar àquilo que a gente viu quando comprimia o conector de compressão ali, só com uma alicate diferente. E essa aqui é a capa somente de proteção dele que vai ficar por cima. Então a sequência é encaixar no cabo, primeiro a capa mais externa, depois o anel de compressão e depois o próprio cabo dele. Se a gente observa aqui o alicate, esse que vai ser usado para comprimir ele tem um formato diferente, aqui tem um gabarito hexagonal.
mas o procedimento é bem similar àquele na hora de decapagem do cabo, é bem similar àquele que a gente viu antes, só que a gente vai usar outro gabarito porque tem um diâmetro menor esse cabo, geralmente o cabo usado nesse tipo de aplicação é de 50 ohms, mas vai resultar no mesmo efeito, um pedaço de alma do cabo saindo fora, um pedaço de malha exposta e removida a capa. Nesse caso aí, tem que se verificar com o fabricante do conector qual é exatamente o comprimento necessário da alma, porque ela tem que ter o tamanho exatamente para fora para suportar aquela ponteira que vai ficar ali dentro do cabo macho. Começa encaixando a isolação dele, depois o anel de compressão. Observa que a ponta vai ali exatamente na malha, também não é necessário soldar ela. E por último vai encaixar o corpo do conector em cima. Observa que o diâmetro daquela parte interna ali é justamente muito pouco mais do que o diâmetro do isolante dentro do cabo. Esse conector parece ser o mesmo dos gerador de sinais. É exatamente isso, dos geradores de sinal e das ponteiras de osciloscópio. Isso. É exatamente BNC, é isso aí. A instrumentação também é usada. Porque ele é fácil e encaixa, né? Encaixa e gira um pouquinho só. Só que ele é mais caro do que aqueles outros tipos de conector, geralmente. Ó, ele puxou de volta por cima daquela região ali na qual ele aplicou a malha, ó, sobre o conector. Puxou a malha por cima e aí puxou aquele anel de compressão por cima. Então ele não enxerga mais nada da malha, mas agora ele vai pegar o alicate e vai comprimir esse anel, ele vai diminuir de diâmetro ali em cima e vai fazer uma função similar àquilo que a gente viu. Afirmar ele ali. Pode ver que ele até conformou ó, uma forma diferente já. Não deixou de ser circular a seção daquele anel de compressão externo lá. Encaixou a isolação e está pronto aí o conector BNC, bem acabado. Claro que pode ser. Aquela hora que foi colocada aquela proteção ali em cima, aquela preta, eu vi que ficou a parte da malha um pouco para trás ali do cabo. Aqui, Vai voltando um pouquinho mais aí no vídeo. depois da compressão aqui, É antes. É antes. antes aqui. Aí, aquela parte da malha ali, ó. Depois que ele bota no conector, que ele vai colocar aquela proteção ali de, acho que parece borracha, alguma coisa assim, preta. Eu vi que fica aquela parte da malha para trás ali. Não teria problema em cortar aquela ali ou pode ficar assim mesmo? Eu tenho a impressão que ele puxa a malha por cima do corpo ali, antes de fazer a compressão. Porque o anel de compressão aquele, quando puxar, ele vai forçar a malha a ficar em volta, né? Observa bem ali, ó. Eu não sei se ficou malha ali, não tive a impressão que não. Ele puxou para cima ali. Ó, quando ele empurrou ali, ó. Puxou para cima, sim. E teria problema em cortar aquilo ali? Aquele que fica para cima do conector? Ou seria mais, digamos que uma coisa para contribuir com isolação? Essa parte aqui, tu te refere? Parece uma palha de milho ali sobrando? Isso. É exatamente aquilo ali que ajuda a firmar em cima do conector quando comprime. É exatamente essa Entendi, parte da entendi. malha que quando comprimir em cima dessa superfície aqui, ó, que é meio rugosa, tem uma certa textura, vai ajudar a firmar ali em cima. Entendi. Então não pode cortar fora esse excesso de malha aqui. Esse excesso de malha tem que ficar ali, ele tem que ser Justamente por causa recolhido do para formato, cima, né? recolhido, encaixa o conector e passa ele de volta para quando comprimir ter alguma coisa para dar suporte ali. Entendi. Que daí ele traciona aquela borracha que tem ali, digamos. Isso. Então Aham, é mais ou menos esse que é entendi. o caminho. Mas interessante, realmente exige um pouco de prática, como tu falou antes, a gente tem que refazer, é bom ter uma reserva. Certo que eu ia fazer umas 2, 3 vezes, eu acho, esse mesmo cabo aí. Mas sem dúvida, eu também já fiz. Já fiz. O uso de estilete não é aconselhável para realizar o corte e decapamento do cabo coaxial por diversos motivos. Por riscar o condutor central, poder danificar a malha ou aquela parte de isolamento de elétrico ali, e resultar na alteração da impedância até prejudicar o desempenho do sistema, uma vez que se eu remover a mais da isolação ou se eu danificar a alma do cabo ali, eu posso alterar a característica dele.